Olá, cancerianos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli, parabéns para vocês. Vamos lá, vamos ver como é que é o seu julho, que na verdade acaba sendo aí meio que um ano novo para vocês, né? Eu fiz aquela leitura no final do ano, eu fiz um vídeo explicando, né? Mas eu não posso responder para cada pessoa que me pergunta novamente ao que se refere, porque de verdade eu acabo... tem gente que nunca escreve, na verdade, né? E aí eu acabo dando atenção para aquelas pessoas que sempre escrevem. Muita gente me pediu que eu recolocasse o vídeo, eu não tinha o tal vídeo, porque acontecem umas coisas que, claro que não é mágica, é sacanagem mesmo, mas uma parte dessa sacanagem começando a entender como é que tá acontecendo. Mas enfim, não vamos atrapalhar seu aniversário, vamos lá. A questão é a seguinte, o que eu tô falando? Para vocês é um ano novo astrológico. Aquela leitura que eu faço do anual por trimestre é possível fazer para os próximos 12 meses. Então, quem quiser fazer, claro, eu ponho 2023, porque a gente está no ano de 2023, tem gente que quer entender o que aconteceu, tem gente, por isso que eu recoloquei, tem gente que revê, tem gente que quer ver os próximos 12 meses. Na verdade, eu vou fazer um vídeo sobre o tempo não existe, né? Tudo só existe no agora, mas eu vou acabar reforçando, porque faz muito tempo que eu fiz esse vídeo, e aí eu vou estruturar um pouquinho melhor para vocês saberem. Mas essa é a ideia, tá bom? Feliz aniversário, tomara que seja um julho maravilhoso. Vambora então. Esse tipo de leitura que eu faço aqui, eu faço ela um pouquinho mais simplificada, mas ela completa, se chama Visão Geral lá no meu site, tá? Para quem quiser ver, né, como funciona, tem na playlist do canal leituras da loja. Aí você assiste uma se você achar interessante. E aí você vê como é que você vai receber a sua, tá? Mas vamos ver aqui. Apesar de eu não tirar tantas cartas, é uma leitura bastante completa. Então, espero que a gente tire o melhor aqui para o signo de Câncer. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Esse é o tarô que eu sempre uso para os 4 elementos. Ele se chama, né, Angel Tarot. É do Travis McHenry. E ele é o mesmo autor daquele outro do Diamond que eu uso, tá? Ele sempre teve um preço bom, nunca foi um tarô muito caro. Ele é de ótima qualidade, tá? O livro em si, ele vai falar dos 72 anjos. Na verdade é um livro, acho que se não me engano vem até os salmos. Faz tanto tempo que eu não abro, mas ele é bem simples, tá? Então é para quem já sabe ler tarô, tá bom? Então fica aí a dica para vocês. Vem nessa embalagem bem bacana, então eu acho que é um preço bem legal. O link tá aí na minha descrição do vídeo, tá? Então vamos lá. Nove de paus no elemento terra. Pronto, 9 de paus. Bom, vamos lá, deixa eu ver as outras, né? Porque o terra é aquilo que vai manifestar, mas o terra é um resultado, né, gente? Do ar, do fogo e da água, e a gente não encontra resultados de um mês ou resultados importantes de coisas que a gente começou ontem, né? O máximo que a gente consegue fazer isso é fazer bolo, brigadeiro, né? Que aliás é uma delícia, porém, estamos falando de coisas grandes na nossa vida. Toda vez que a gente vai ler tarô, não é para coisas triviais, certo? Senão você vai usar mal o tarô, você vai começar a se confundir. Devo ou não ir à festa tal? Vai para a festa se você tá com vontade e não vá para a festa se você não tiver com vontade. Tem certas consequências da vida que fazem parte. Não tem como a gente viver evitando, tipo, encontrar alguém que a gente não gosta, até porque faz parte da nossa lapidação social, por exemplo, tá? Então, nesse sentido. Por isso que quando eu trago a ideia do tarô, é para os grandes eventos, no sentido grande assim, não é que vai mudar a sua vida como um todo, mas são eventos importantes, marcantes, tá? Que trazem algum tipo de consciência para você. É nesse sentido, tá bom? Então, eu vou tirar as outras cartas, porque o terra, na verdade, é um resultado. Saiu com 9 de paus, a gente sabe que aqui você não tá desistindo de alguma coisa, mas depois a gente volta ali. As de espadas no elemento fogo, é uma carta que favorece o elemento fogo, né? E esse anjo é o anjo 61, traz afinidade e amizade e obtém a amizade de qualquer pessoa. É uma pessoa, uma pessoa, né? É uma força, porque o anjo é uma força, na verdade, né? Que é um pedacinho, né? Como se fosse um espectro ali do Criador, que te traz essa facilidade, né? E o as de espadas, qual a característica? Com o as de espadas eu tenho clareza, eu tenho objetividade. Então, por exemplo, se às vezes a gente ama um irmão ou uma irmã,
Eu tenho uma irmã mesmo, que eu amo os meus irmãos, né? Mas eu tenho uma irmã em específico que eu sempre soube que ela é fantástica e ela tem os, né, os poréns dela lá, né? Como todo mundo, certo? Então, assim, é uma pessoa que vai agir de modo X. Se você não gosta do modo X, mas gosta do modo Y dela, saiba que ela tá propensa a ter algumas atitudes que você, inclusive, pode ser até vítima disso, né? Se você, de repente, acha que isso é alguma coisa que pode ser um pouco mais ofensiva. Então, o que acontece aqui, né, com as de espadas? Eu tenho objetividade, eu olho para a situação ou para alguém, eu adoro essa situação, mas eu sei que essa situação, assim como eu, né, tem aqui as suas dificuldades, né, tem aqui um lado que pode ser que não seja exatamente do jeito que eu quero, que a gente não tem como falar para a pessoa assim, ó, eu só quero isso aqui, você, só essa parte. As pessoas são um combo, e a gente de verdade, a gente tem essa mania de querer aquela pessoa só quando ela tá legal naquilo que a gente gosta dela. Então você não quer a pessoa, né? A pessoa não é um pedaço, a pessoa é uma coisa complexa. Então o As de Espadas no elemento fogo é uma atitude direcionada, clareza, muita objetividade, e essa objetividade ela vem exatamente de você conseguir, né, de você ter facilidade, acho que é melhor, essa palavra é melhor, de ter amizade, de criar afinidade com as pessoas. Porque de verdade, a gente tem afinidades até com uma pessoa completamente diferente de nós. Eu, por exemplo, acredito no fundo do meu coração que todo mundo sobre a Terra, né, e também o todo, pode ser que tenha alguém aí, alguma exceção, sempre tem exceção, mas a ideia é, a grande maioria esmagadora de nós só quer ser feliz, não é? Quer amar ou quer ser amado, ou quer amar algo e fazer, porque a gente também, o amor é bastante complexo, mas a ideia é que a gente a gente tem a facilidade de criar afinidade quando eu vejo as pessoas de um modo mais completo. E aí eu vou perceber que sim, o que eu vou fazer então para ter afinidade? Aquela parte que a gente é parecido, o que a gente se liga de maneira bastante intensa, tô abraçando. Não é que eu vou, isso, o outro eu não quero, não. Eu vou ter consciência do outro lado. Para quê? Para não criar depois no 3 de espadas, por exemplo, aquela decepção. Eu sei que eu tô aqui, eu sei as consequências disso. Acabou. Então eu sinto que vocês estão nessa energia de ter bastante consciência, de estar tomando uma atitude, que toda atitude, toda escolha, todo direcionamento, ele vai representar em algum momento, a gente vai perceber que a gente lá atrás, quando fez a tal da escolha, a gente teve também uma renúncia. Às vezes essa renúncia ela é bastante óbvia no primeiro momento. Para seguir isso, eu tenho que deixar isso para trás. Às vezes nem sempre ela é muito óbvia, tá? Mas é saber o seguinte, estou seguindo aqui e eu não vou chorar as pitangas se no meio do caminho aqui, às vezes, as coisas se complicarem. Ponto. Não estou dizendo que vão complicar, ok? Mas também não estou dizendo que vai ser super simples, porque aqui tem o 9 de paus no terra. Então é por isso que eu estou explicando. A torre aqui no elemento ar. E a torre é muito essa ideia de abrir a mente, tá? A torre é derrubar, ter uma ruptura com alguns tipos de pensamento ou crenças, ok? Então, quer ver uma crença? Se eu sou bom, só acontece coisa boa, entende? É isso, essa é a crença que eu vou dizer para vocês, a mais mentirosa de todas. Acho que até a Bíblia já sabe, já tem trechos, né, de que... porque eu falo isso porque tem muita gente religiosa, né? E aí não entende que se acontece coisas boas ou não, independe da sua fé e da sua conduta, né? A ideia é que eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Uma das maneiras que eu vou encontrar aqui, né, a finalização de um processo e a retomada aqui da construção de algum sonho, que o 9 de paus, de certa forma, representa isso lá no Terra, é mudando a minha forma de pensar, ok? O 16 da torre é o 7 do carro, e o 7 traz uma similaridade com as de espadas, porque o 7, que a gente for falar do arcano maior, é ganhar consciência. Então tá muito forte que tem um ganho de consciência aqui, porque tem uma barreira que cai. Algumas, entre aspas, verdades podem estar também caindo por terra aqui, né? Para vocês. E aí, é claro, eu falei dessa, eu sou bom, só acontece coisas boas, porque essa é a mais comum da gente perceber, da gente ver. Mas pode ser qualquer verdade sua. Então, se eu fizer isso, é sempre assim, a pessoa que age desse jeito. Outra coisa também é a gente às vezes julgar, né? A gente é julgado e a gente também julga, porque a pessoa se veste assim, então ela é assado, sabe? A gente tem essa equação que ninguém sabe de onde veio, né?
sabe? A gente cria uma equação. Não é bem assim, tá? As coisas não são assim tão proporcionais, diretamente proporcionais, é nesse sentido, tá? Então, que pode ser que você tenha algum evento aí que você vai falar, caramba, quem acabou me ajudando era quem eu achei que, sabe, queria o meu mal, entendeu? Por exemplo, tá? Porque eu não tô vendo que vai acontecer nada de ruim até aqui. Então, 9 de espadas, ó, é muito sobre relacionamento. Parece até que eu tava cantando a bola, né? 9 de espadas no água. Fala, primeiro, que algumas coisas, elas vão ficar muito claras aqui pra você a respeito de relacionamento. E você vai ter que se purificar, principalmente mentalmente, no sentido dessas suas crenças. Né? Se a pessoa é assim, então ela é boa, se ela é assado, né? Aquilo tudo que eu falei, não vou repetir. Então aqui só veio confirmar o 9 de espadas. E o 9 de paus, e veja, o 9, ele é o fechamento, né? Porque o 10 já é a transição para um novo início. Apesar da gente, quando a gente vê ali aquela, né, serpente mordendo o próprio rabo, né? Como símbolo ali, né, da morte e do renascimento, né? E da eternidade também, de certa forma. Porque se eu sempre morro, renasço, então eu tô sempre, a vida é cíclica, né? Eu sempre tenho um período na prática, né, de consolidação disso, desse final para o começo. É como uma faixa, que nem você está sintonizando um rádio, tem aquela faixa do meio, né, que você acaba escutando a parte de uma estação e também você escuta outra. Você escuta duas estações ao mesmo tempo, né? Então, isso acontece no 10. Mas no 9, então, o mês 7 para câncer representa realmente aqui a ruptura de algum tipo de pensamento e crença, né? E isso vai afetar muito suas relações, e óbvio que as relações é aquilo que também aqui no Terra forma, né? A gente precisa das relações para fazer as coisas. Eu sinto que vai ser positivo porque o 9 de paus representa que a gente, com tudo isso, não desiste de alguma coisa, né? No 9 de paus eu mantenho, eu tô cansado tudo, mas eu mantenho porque eu ganho um certo gás aqui para ir atrás dos meus sonhos, porque eu ganhei consciência. Porque pode ser também que você veio tentando aqui, muita coisa para você, de repente, estava até esperando que acontecesse em julho e de repente não acontece, e você exatamente não desanima porque agora você ganhou consciência do porquê, por exemplo, você teve todas essas dificuldades. Com o 9 de paus ali no Terra, parece que tem uma certa resistência mesmo, né? Aqui para algum objetivo. Seja um objetivo profissional, seja um objetivo pessoal, a questão está nos relacionamentos. Então, se for profissional, por exemplo, pode ser uma dificuldade que você tem de se relacionar com todo mundo. E aí você ficar criando preferências, por exemplo, tá? Eu prefiro trabalhar com não sei quem, porque é mais igual a mim. Essa burrice, né? Desculpa falar, quem for não se ofenda, mas a gente é meio burro de fazer isso, né? Porque, na verdade, quanto mais a gente faz isso, principalmente onde a gente trabalha, é óbvio que tem competições, né? Ainda mais hoje, mas a questão é que, como um todo, o trabalho fica ruim, né? O importante a pessoa faz bem o trabalho, sei lá, ela vai diferente, ou ela tem um jeito diferente, não sei se aqui, se o jeito a pessoa é mais despachada, é despachada que fala, né? Ou se a pessoa é mais fechada. A pessoa mais fechada, ela não é mais antipática e nem é muito despachada, também é folgada. A questão é que a gente tem que parar. Aqui tem alguma coisa que tem que parar. Você pode estar rotulando pessoas ou situações, sabe, sem perceber. Sem perceber. Então você tem que rever isso. E como é que isso vai acontecer? Primeiro, porque você também tem parte desse processo, você tem que se purificar de algumas relações que você teve no passado. Provavelmente, seja uma relação positiva ou uma relação negativa, ela marcou você de tal jeito que aquilo virou uma referência. Também pode ser o seguinte, uma pessoa era de tal jeito, ela me ajudou muito, então toda pessoa assim é boa. Pode ser totalmente ao contrário, tá? Então aqui vai valer para os dois lados, daquilo que você espera pelo bem ou pelo mal. A ideia é que você tem que apagar essas referências aí, tá tudo errado. Tá tudo errado mesmo, tá com 2 9s ali, tá tudo errado. Você tentou e não tá dando certo. Exatamente o certo. Quais elementos estão potencializados? O ar e o fogo. Pensar diferente, começar a agir diferente, começar a ver as semelhanças, aquilo que eu gosto. Vamos supor, eu não gosto do que eu faço. Você não gosta de nada mesmo? Tá, então sai. Mas eu não posso sair. Então, a única alternativa para você fazer um bom trabalho, e você tá lá de corpo e alma, e você não ficar doente dos nervos ou qualquer outro tipo de doença, porque a gente somatiza, né?
é você encontrar alguma coisa que você goste nesse trabalho. Entende? É mudar a mente. Para depois você conseguir fechar um ciclo aqui, tá? Se purificar de algumas crenças, situações, e aí você provavelmente conquistar o que você quer. Porque no Terra, com o 9 de paus, eu tô cansada, mas eu tô vendo que eu não tô conseguindo realizar o que eu quero. No final, não tô conseguindo manifestar. Então, alguma coisa eu tenho que mudar. E você vai perceber que o tempo inteiro esteve dentro de você. Às vezes você não muda de lugar. Não quer dizer que para alguns mudar de lugar seja importante, né? Pode ser que sim, às vezes mudar de lugar é importante. Às vezes eu posso estar pegado ao lugar, a uma crença que aquilo não está me levando a lugar nenhum. Pode ser, mas a ideia é que você não precisa aqui. O importante é você ver, enxergar as coisas com clareza. É claro que você pode estar preso ou presa num lugar exatamente pelos mesmos motivos. Eu tenho crença de que aqui é legal. Pô, é tão legal que eu não estou conseguindo crescer. Bom, o que está de errado então? Tá bom? É nesse sentido aqui que você tem que pensar, né? Pensar, refletir, tá? Não é só ficar pensando, é refletir na situação para poder ganhar clareza e dar um direcionamento aqui na sua força, ok? Vamos pegar aqui corpo, mente e espírito. Corpo, 9 de copas. Bom, pelo menos saúde tá bem, né? Eu acho que uma das grandes aqui é saúde, principalmente saúde emocional, porque tem algum tipo de alegria. Pode ser que a gente também canse, né? A gente simplesmente quer ser feliz, quer curtir o melhor da vida. E a partir daí, você acaba por até uma necessidade, né? Porque pode ser que você tenha uma experiência bem feliz aqui, e aí você fala, pô, é isso que eu quero. E isso que eu quero vai significar o quê? Ah, não dava nada de ir nesse lugar, sei lá, sempre nem nunca quis ir, achei que não tinha nada a ver, pô, me diverti pra caramba, entendeu? Mudar aqui a sua cabeça, ok? Aqui a carta do mestre que só tem nesse baralho na mente, é isso. Agora, olha só a iluminação que você tá tendo, né? Aqui existe um aspecto um pouco também das suas sombras, que vão ficar claras, né? Você, sim, muito marcado por algum tipo de relacionamento, como eu falei, pelo bem ou pelo mal, você registrou isso lá. Ficou um molde para você. Ah, se cabe nesse molde, ok. Se não cabe, tchau. Mas agora, com a torre lá na mente, e aqui você se tornando mestre, tudo isso fica claro, tá? É claro que a gente tem experiências, mas a maneira mais justa, talvez, vamos dizer assim, não sei se é certo ou errado, mas talvez mais justa, seria a gente teve experiências, mas vivenciar, né, novas experiências, tendo sempre uma certa racionalidade, para a gente não ficar usando as nossas experiências, que claro, elas vão estar ali, que a gente sente, mas não permitir que elas se antecipem, né, aos fatos. É isso, sabe? A gente quer se antecipar ao fato, entende? Então, é que nem a pessoa que vocês têm que ser o CSI da vida de vocês, né? Aquele Crime Scene Investigation. Investigator, né? Agora eu não lembro nem se é isso, que gente, me corrija. Eu só sei que é CSI, eu sei que é o investigador da cena do crime, né? Que é o pessoal técnico, que é o forense, o técnico forense. Eles sempre falam, adoro. Você não pode ir lá, você tem uma expectativa, você tem que encontrar provas. São as provas que falam, não a sua narrativa. A narrativa, você não pode tentar criar prova para encaixar na narrativa. Você tem que achar provas e ter uma narrativa que represente a verdade, né? Nesse sentido. Então, a mente é isso. É você abrir e começar a ver os fatos como eles são. Sem colocar aqui, né, o seu inconsciente, os seus medos, anseios aqui nas situações. Então, é muito importante ter uma certa racionalidade, né, Câncer? 7 de ouros aqui na espiritualidade. A espiritualidade do Terra, eu sempre, acho que saiu para Gêmeos também. É uma espiritualidade seguinte. Lembra que eu falei que eu sou bom, então vai só acontecer coisas boas? Até porque não é exatamente assim. E também tem a questão com a carta do 7 de ouros do tempo. Nem sempre a gente colhe. A gente colhe o que planta. Verdade, mas a gente não conhece tudo aquilo que a gente está plantando, né? Porque a gente está aqui aprendendo. Então a gente não sabe o tempo de colheita de tudo, dos fatos, das coisas que a gente fez, das escolhas, né? Então o grande negócio
vivenciar o seu dia a dia, tá? E acreditar no amanhã e ter paciência, tá? Pode ser, a gente também tem essa coisa de julgar muito rapidamente. E aqui a questão é que o tempo fala, né? Te mostra muita coisa. Então, quanto mais você tirar a ansiedade, né, dos resultados, provavelmente você vai, inclusive, encontrar mais paz de espírito ou até respostas, né? Você fala, mas eu tenho que fazer as coisas hoje. Ok, você tirando a ansiedade e tendo o aspecto da paciência, você consegue escutar, inclusive, melhor a sua intuição, tá bom? Dinheiro, a carta do enforcado, tá? Aqui tem uma situação em relação a uma questão financeira que tem que haver aqui algum tipo de sacrifício. Pode ser que bom, o 12 é o prenúncio do 3, né? O 3 fala de colheita, mas o que você precisa, tá? Só um minutinho, gente. Vamos lá, gente. Desculpa. É que às vezes eu penso que a minha filha é na escola. E ela é de câncer. Então, vamos lá. Então, aqui em relação à questão financeira, quando ele também coloca uma nova visão, a gente tem que olhar de uma maneira diferente para as questões do dinheiro. O dinheiro é aquilo que, para quem trabalha, vem do trabalho, mas também a relação que eu tenho com o dinheiro, né? Se você acha que dinheiro é uma coisa, eu tenho, os outros não têm, você está chateado ou chateado de ter dinheiro, você vai acabar criando situações onde você vai acabar não tendo, né? De certa forma, isso é uma coisa que eu concordo, eu não concordo com tudo que eu vejo, né? Mas assim, em termos de autoajuda e tudo mais, mas eu concordo que quanto mais a gente tem prazer em algo, parece que mais a gente atrai, não é? Ou se não, não é nem prazer, não é só o prazer. Quanto mais aquilo gera um emocional que sai, né, um pouco da média, então a gente está vibrando, então pode ser também pelo negativo, a gente atrai aquilo, tá? Seja positivo ou negativo, aquilo que movimenta o nosso emocional. Então, se o dinheiro te traz felicidade, ok. Se o dinheiro, você tá vendo, sempre que você fala nele, né, a relação dele é dramática, é drama, né? Então, eu tenho que ver também o dinheiro como simplesmente uma forma de energia que está comigo, certo? Que faz eu conseguir me movimentar, para eu conquistar as coisas, para eu expandir, porque também outra coisa que não adianta a gente querer é que não dá para ficar parado, né? Então aqui pode ser também que você está num processo de conseguir materializar algo que eu acho que faz tempo. Essa gestação aqui parece que está durando, não são 9 meses, né? São, sei lá, 9 anos talvez, né? Para você pode ter a sensação de 9 séculos, né? No sentido que, não acontece nunca, mas a questão é que essa gestação, né, desse projeto, desse seu sonho, ele vai ter que encontrar aqui uma maneira diferente de ver as questões financeiras dele, ok? Aqui a gente tem a Imperatriz, e a Imperatriz a gente está indo no trabalho, e veja o número 3, né? Então, claro, isso pode ter, para muitos de vocês, isso tem a ver com o seu... com o seu trabalho, tá? Pode ser um investimento que você tenha que fazer para depois você melhorar aqui a condição que você tem hoje no trabalho, melhorar o seu passe, vamos falar assim, né? Porque, claro, você tem alguma questão financeira aqui. Ou simplesmente você fala, eu tô aqui, eu não quero mudar porque eu tenho uma certa estabilidade e tudo mais, mas eu vou ter que rever aqui, para eu fazer algumas coisas, rever, sei lá, o meu cotidiano, meu financeiro, vou ter que me adaptar um tempo, mas eu preciso, sei lá, de algum tipo de paz. Eu sinto que com os 2,9, o que você precisa agora é se direcionar de uma certa tranquilidade, porque você vai ter que ter paciência. Então, pode ser que você esteja revendo aqui as suas questões financeiras, ok? E com o 10 de espadas, e o 10 é o prenúncio do as, né? Os relacionamentos. Renascimento, né? Então, essa fera, aquilo que a gente tira da gente é o seguinte: eu tiro do meu medo, dos meus anseios, né? Todo mundo tem um pequeno recalque sobre alguma coisa, né? A gente sempre tem alguma coisinha ali que fala, não fiz, sempre. Agora tem gente que tem muito grande, tem gente, né, que tem menos. A gente nunca tá 100% feliz e não sei se isso é possível e nem sei se isso seria saudável, né? Mas a ideia é saudável no sentido que a gente está sempre buscando. Se você está 100% feliz e o mundo é tão gigantesco, significa que você perdeu né, não tem mais interesse em nada, talvez, nesse sentido. O que a gente tem, é claro, é ter tranquilidade e essa felicidade no percurso, né? Seja ele ali o percurso, o dia que eu estou na estrada, o dia que está chovendo, e o dia que está fazendo sol, é nesse sentido. E o 10 de espadas é muito essa ideia da torre na mente. Você vai mudar muito a sua imagem das pessoas, muito. Talvez se você estivesse separando, né,
o clube do Bolinha e o clube da Luzinha, sabe? A vida, assim, eu sempre lembro do Ariano Suassuna, que ele fala sempre de uma senhora, né, que dividia o mundo entre as pessoas que foram para a Disney e as que não foram. Eu nunca fui para a Disney, não tenho vontade nenhuma de conhecer, muito feliz quem gosta, acho super legal, porque é gosto. Eu, por exemplo, gosto de jiló, né? Tem gente que não gosta, eu gosto de coentro, tem gente que não gosta, é normal, então gosto não se discute, mas aqui tem alguma coisa que vocês dividiram, né, num grande campo assim, entende? Como dois grandes times, né? Então vocês vão perceber que não é por aí. Talvez você vá se misturar mais com as pessoas, né? Com pessoas diferentes. Isso tá bastante claro aqui, tá bom? Vamos pegar 3 cartinhas para dinheiro. Alguém vai falar assim, eu não tô fazendo exatamente uma leitura super positiva, mas eu acho que toda leitura é positiva até quando ela não é, né? Porque no fundo, essa é a minha crença, mesmo que a gente não perceba, o universo tá mandando a gente para a luz, é que nem nascer mesmo, né? Você tá incomodado lá, vai ter que passar num túnel super, né, fino, vamos passar no parto normal para ver a luz, entende? Mas isso, entendeu? É o processo, você tá nascendo, né? Entendeu? É isso, ainda mais o seu projeto, ele tá nascendo, então vai ter um período ali que tem essas inseguranças e tudo mais, certo? Mas por que eu faço as leituras assim? Porque no fundo eu tô contando, né? Porque só tem um jeito da vida não dar certo realmente, se a gente não tiver vivo, porque aí não tem mais a vida para dar certo. Mas todo o restante a gente tem as perspectivas de superar, ok? Eu não tô falando que se é gostoso ou não, se vai ser mais fácil ou não, porque claro, muitas vezes a gente olha para algumas pessoas e fala, caramba, nem sei, se fosse eu não conseguiria, né? Então, isso daí a gente não tem como medir, né? Cada pessoa tem um espírito. Dinheiro, 4 de copas. Pode ser também que essa visão do dinheiro, quer ver uma coisa aqui, olha, não é nem tão ruim quanto a gente pensa. Às vezes você tá num lugar, você tá ganhando bem, mas não tá feliz. É isso. Tipo, eu não tô feliz, eu quero algo a mais. Eu tô vendo que não é aumentar meu salário, não é ganhar mais dinheiro. Então, de repente, você quer morar num lugar mais tranquilo. Pô, lá não vai ter tanta oportunidade quanto você tem agora. Então, vamos montar um negócio, né? Você entende? Pode ser isso. Por quê? Porque o dinheiro em si, ele tá mudando de significado para você, né? Porque o dinheiro, como eu falei, é uma forma de energia. Aquele dinheiro podia te trazer isso, aquilo, aquele outro. De repente, isso, aquilo, aquele outro não serve mais. Adorava viajar. Pô, não aguento mais viajar, ficar no aeroporto. Aí você já viajou, entende? Você já fez. Então, de repente, isso não faz mais sentido. Se você quer, de repente, uma vida mais tranquila, quer uma vida pacata, quer ter um sítio, por exemplo. Tá? Nesse sentido. Tô falando, claro que não vai ser para todo mundo, mas você traga para sua realidade. Eu adoro meu trabalho, mas caramba, para eu chegar no meu trabalho é um trânsito. Tá, então eu vou trabalhar aqui pertinho, vou ganhar 4 horas por dia. Se for de São Paulo, qualquer pessoa da cidade de São Paulo vai entender o que eu tô falando. Vou ganhar, sei lá, talvez 30% a menos, mas caramba, vou ganhar 4 horas por dia. Com certeza, eu vou deixar de pagar várias coisas que estão tirando a minha saúde. Sei lá, você está fazendo uma conta assim. Essa é a questão do 4 de copas, e essa nova visão do dinheiro. Pode ser um investimento que você quer fazer, mas a ideia é de que você está tentando ver a sua relação com o dinheiro de maneira diferente, ok? Porque ele já não te faz tão feliz quanto antigamente. O valete de espadas, o dinheiro realmente pode ser aqui uma parte dessa grana. Você está pensando, por exemplo, em fazer cursos, e aqui não precisa ser só para a área profissional. Às vezes eu quero ter essa nova visão. Você quer saber? Eu vou fazer um curso nada a ver. Um dia eu fui numa palestra dessas coisas automotivas que eu trabalhei há um tempo não, bastante tempo lá atrás na minha vida. E o dia que eu vi o presidente da PSA, ele era, né, naquela época, né, porque já faz tempo, era um português. E você sabe que é o único, destoava, né? Destoava do pessoal ali das empresas alemãs, que era tudo engenheiro e tal, mesmo das empresas americanas, né? Não vou falar o nome das empresas, mas eu só tô falando da PSA porque ele era português, né? Numa empresa francesa, né? E ele tinha se formado em artes, presidente. E com ele a empresa deu um boom, sabe? Era presidente, acho que não era presidente mundial mesmo, não me lembro agora. Agora já faz tempo, né? Os detalhes eu me lembro. Mas é isso. Nem tudo que você vai fazer tem que ser ligado ao seu trabalho. Aqui você pode estar fazendo um curso que vai melhorar suas relações.
Pô, vou fazer sei lá, vou aproveitar julho, vou fazer um curso aí, que são 2 semanas, pegar umas férias, e vou fazer um negócio para abrir a minha mente. Quando você volta, você muda completamente a sua forma de lidar com as pessoas. E só por causa disso, a sua vida... Ó, porque no trabalho a gente tem a imperatriz, a gente tem a frutificação, tem coisas boas, entende? Então eu acho que a questão do dinheiro aqui pode ser um investimento que você queira fazer, ou a forma como você está lidando com o dinheiro, ok? A rainha de copas aqui fala que tem que ter essa realização emocional que você hoje não tem, você vai encontrar através de algum tipo de conhecimento que você vai adquirir, ok? Já caiu uma aqui, trabalho, rei de ouros. E o rei de ouros, e que saíram mais 2, ó, o 4 de copas de novo. E o rei de ouros é o Midas, né? A questão é a seguinte, você sabe que você tem potencial de crescimento, de abundância em qualquer lugar que você for, certo? O que você talvez tenha aqui, o grande negócio é você melhorar as suas relações. Hoje você está em conflito um pouco, provavelmente por causa de pensamentos, valores, isso a gente já falou, não vou repetir, por causa de relacionamento. O segredo aqui, para mim, para o signo de câncer, é você mudar a sua forma de ver qualquer tipo de relacionamento, pessoas, essas avaliações que vocês fazem, tá? Porque isso está te confundindo. Você quer ser feliz, mas se você quer ser feliz, né, sei lá, com alguma coisa que você projetou, onde as pessoas são todas iguaizinhas a você, um monte de clone, e eu sempre lembro daquela cena, nossa, nem sei que palavra que eu ia falar, né? Daquela cena do filme Quero Ser John Malkovich, opa, testar análise para ver com a minha filha, assisti com ela Blade Runner, o antigo, né, o novo ainda não vi. Ela adorou. Mas a questão é, o 4 de copas aqui, eu quero que todo mundo seja igual a mim. É uma coisa bem chata, né? Todo mundo ser igual a gente, certo? Porque, na verdade, tem motivo, né? A gente precisa de uma certa diversidade. É que nem o corpo. Já pensou se todas as células resolvem fazer tudo a mesma coisa? Que, na verdade, é um pouco a ideia da célula cancerígena, né? Ela meio que não tem função, né? Ou senão, se todo mundo tem a mesma função, significa que alguma está sem função. Então, a gente tem as funções, Então, é isso, no trabalho você tem um potencial muito grande, mas é como se você não estivesse feliz. Porém, você vai encontrar essa felicidade depois que você investir aqui em alguma coisa que abra um pouco a sua mente, tá? Acho que você tá com a mente muito fechada. Mas o rei de ouros, só ele aqui, né? Pode ser que já te mostre que você não precisa se preocupar exatamente com os resultados. Não tô conseguindo o trabalho. Vai diferente, né? De repente você tá indo para uma entrevista sempre com um padrão. De repente, usa a sua intuição, faça aquilo que você se sente bem. Pô, você nunca usa salto. Aí você quer ir porque você quer parecer bonitinho, bonitinha, vai mulheres, né? Não, vai de salto. Aí você não sabe andar de salto. Então vai sem salto, é o que você é. Vai ficar melhor, porque você vai ficar mais confortável. Você vai poder responder as questões de maneira mais tranquila, porque você está confortável, você tem que estar confortável. Como é que você vai mostrar o seu melhor? Entende o que eu estou falando? Então aqui tem um potencial muito grande, você conseguir um trabalho, melhorar a sua condição, arranjar outro emprego que pague mais, inclusive, e tudo mais, mas todas essas questões, elas vão passar em termos de relacionamento e dessa sua, sei lá, desse seu pensamento aí, que tem que ser assim ou assado. Tem alguma coisa aqui na sua cabeça, você criou, ao invés de ser alguma coisa elástica, porque a vida é elástica, ela tá em mármore, né? Então, para você fazer qualquer movimentação, tem que quebrar. E é por isso que, na verdade, dependendo do que você está fazendo, você não consegue. E agora, no trabalho, qual é a sensação que você tem? As pessoas estão contra mim? Não. Entende? Não acho que elas estejam contra. Por quê? Se eu já só tivesse tirado essas 3 cartas, poderia ser. Mas a gente já sabe que a questão é relacionamento e é a cabeça. Entende? Porque saiu lá em cima. Já saiu a região que tem o problema. Não é? É a região que vai mudar. Porque a torre foi o único arcano maior, saiu no elemento ar. Então é a cabeça, como eu vejo as coisas, entendeu? E julho vai ter uma mudança bastante grande. Relacionamento, a gente tem o valete de ouros, provavelmente relacionamentos novos aí, né? 6 de copas, que fala que pode ser também retomado de relacionamentos antigos. Pode ser relacionamentos novos, muito forte, as de ouros, mas também pode ser a retomada de relacionamentos antigos, tá? Ou você está retomando a sua vida social como um todo, ou você está retomando talvez um aspecto seu, aqui a gente fala muito de criança no 6 de copas, né? Então, quando a gente é criança,
e a gente não tem aquele 9 de espadas lá dentro do nosso coração, ou seja, decepções e tal, a gente não escolhe muito, a gente quer abraçar todos os amiguinhos, né? Claro que tem as exceções, mas assim... Mas a gente é mais aberto, né? Então, essa pureza um pouco da criança é o que você tem que trazer para os seus relacionamentos. E a pureza da criança é o seguinte, ela só quer se divertir. Ela não chega para outra e pergunta qual a sua religião, para que time você torce, né? Para não falar outra coisa. Ela simplesmente vai lá e fala, pô, tá brincando de tal coisa, parece divertido, eu também gosto. E elas vão se divertir. Tem que encontrar aqui aquilo que tem em comum, tá? E tem um potencial de abundância mesmo nessas relações, quando você tem essa predisposição de se relacionar, né? Com o coração mais leve, porque no elemento água com 9 de espadas é uma pessoa que está com a mente e a alma atormentada porque o coração foi machucado e a mente ela só tá lá para te defender de certa forma, né? É porque ela tem as lembranças e fala assim, não, você já fez isso, não faça de novo. E você tá perdendo a oportunidade, claro, com essa atitude, de ter relacionamentos realmente, muito prósperos, né? E o escaravelho aqui, ele é um símbolo de sorte, ok? E o valete de ouros fala dessas relações. E pode ser também que você retome relações aí, até de infância, mas é do período anterior à sua tristeza aí, ou aquilo que te marcou negativamente em relação às pessoas, tá? Porque provavelmente para cada um aí, tem um marco, tem um ponto que você falou, caramba, você dividiu, né, ali as pessoas em 2 grandes grupos, que eu não sei quais são, para você sabe disso. Né, do bem ou do mal, o bem e o mal, né, já dizia a música do Raul Seixas, né, olha a música do trem, né, lá vem Deus, como é que é? Vem numa nuvem de 1000 megatons, ele fala mais ou menos que vem o bem e o mal, a gente não lembra mais a letra, faz tempo que eu não escuto essa música, mas ele fala, né, que tá vindo o bem e o mal no romance astral, né? Porque essa ideia que o bem e o mal é muito... Ele existe, né? Uma coisa que pode ser boa, mas você pode usar de maneira ruim, né? Uma ferramenta. Ou, né? De uma maneira negativa ou não. Às vezes você também pode estar fazendo mal para alguém achando que está fazendo bem. Você tá vendo como o bem e o mal é relativo? Tá? Para não confundir vocês aqui. Mas assim, o bem e o mal é relativo, tá? Então, acho que é isso. Você tem que voltar para aquele ponto lá atrás, tá bom? Também aqui, espero que foi longa essa daqui, né? Porque não foi fácil também essa leitura. Quando tem muitas, eu sempre falo, quando tem muita carta de espadas, é mais fácil, a gente troca, às vezes até de hábito, tudo, mas aquilo que tá dentro da nossa cabeça é a coisa mais difícil de mudar, né? Mas eu sinto que vocês vão conseguir, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até mais.